Biologia Evolutiva de Gilvan. Cientista. Vai ser o tutorial desse vídeo. Vou falar um pouco sobre ciências. Qual ciência? Ciências da natureza, que é teoricamente meu campo de atuação e prática, na prática. Então fica atento a esse vídeo que a gente vai falar aqui, porque eu vejo algumas coisas, eu leio uma certa quantidade, não é porque tem aqui alguns livros que isso aí não... Esses aqui eu já passei há muitos anos por cima de todos, teoricamente. Ou seja, já li, já entendi bastante do que está ali, respeitosamente. Muitas coisas eu posso discordar, mas não faço ataque a nenhum cientista, ao que no caso escritor de livros didáticos. Mas o que eu vou falar hoje aqui é importante para vocês pensarem. Eu vejo muitas coisas, às vezes, dentro da escola, e aqui eu estou voltado para as escolas. Se eu estou voltado para as escolas, eu tenho que falar, trazer meu assunto, meu tema diretamente para as escolas. Já vi muita gente lá, chega na escola, alguns de instituições maiores, falando, eu desconheço, mas uma coisa que quem quer saber a respeito de uma pessoa nos dias atuais, século XXI, é buscar, até lá no Google, buscador, e ver o currículo Lattes. De onde vem, qual é a origem desse currículo Lattes? Aqui para não se entender muito, mas pontuando, no caso de um físico brasileiro, César Lattes, e o César Lattes tem até uma questão aqui em particular que eu vou falar, vou abrir um parênteses, porque o César Lattes foi um brasileiro dos mais renomados físicos, cientista, e o orientador dele ganhou o prêmio Nobel e ele não ganhou, que é uma injustiça. Mas não é um caso isolado, teve outros casos. Lá na questão do DNA, da descoberta, acreditaram o DNA para duas pessoas, que foram o Watson e Crick, que na verdade ele não descobriu, ele apenas mostraram para o mundo o DNA, mas quem descobriu foi uma mulher. Já falei, faço até um vídeo, se vocês quiserem, já falei isso em vídeo. Mas no caso de César Lattes, ele era para ser um prêmio Nobel e deram para o orientador e não deram para ele, né? De fato, foi ele que tinha feito o trabalho todo, descobriu uma parte importantíssima lá na física, que aí fica para outra ficar aqui na curiosidade de vocês. Daí nasce o currículo Lattes. Então vou pegar o nome, esse currículo Lattes. O currículo Lattes são as publicações que o cientista tem, ele vai publicando aqui, no caso do Brasil, ele publica nesse currículo. Ele produziu, publicou, tem um trabalho, orientou, ele escreveu um livro, ele vai publicando no currículo Lattes. E esse currículo Lattes, não quero aqui me defender em nada, absolutamente nada, mas eu vou citar dois grandes cientistas, que foi o Charles Robert Darwin e o Albert Einstein, ambos britânicos. O Darwin viveu no século XIX e o Einstein, apesar de ter nascido no final do século XIX, viveu no século XX, mais no século XX. Esses grandes cientistas, ambos ligados às ciências da natureza, por isso que o nome é cientista, o trabalho deles é mais reconhecido pelo que eles fizeram na comunidade científica, mas se dependesse, no caso do Brasil, pelo Lattes, eles não seriam cientistas. Por quê? Porque seria quase nada de publicação. O caso do Darwin, para mim, é um ícone na ciência. A biologia não seria biologia sem o Darwin, até porque existe antes do Darwin não tinha biologia propriamente. O Darwin não é considerado um biólogo, mas não era um biólogo em si, porque não existia a profissão, a formação. O que o indivíduo se formava era ou histórias naturais ou ciências naturais, que era assim que saía o título. A certificação dele saía dessa maneira. Mas o Darwin não só tinha grandes habilidades, porque desenvolveu habilidades, mas mais que habilidades, não é só ter habilidade, precisa ter a competência. E vamos entender aqui, eu gosto de fazer essas comparações. Dentro de sala de aula eu faço isso diariamente, meus alunos sabem disso. E aqui já aproveitando para mandar um abraço
para os alunos do Colégio Estadual Rui Barbosa em Juazeiro da Bahia de Todos os Santos, bem como para os alunos do Estadual Poeta Carlos Drummond de Andrade, no Núcleo Moradores 10, área irrigada de Petrolina. Um abraço a todos vocês. Então, por quê? Porque Darwin, ele escreveu e fez a volta ao mundo no Beagle. Todo mundo, quem lê a parte de evolução já no ensino básico e no ensino superior sabem disso. E o Darwin, ele escreveu livros sobre geologia, sobre botânica, sobre zoologia, sobre entomologia, sobre relacionado não só que ele também classificou espécies, taxonomia. O Darwin fez alguns palestras, mas Darwin não orientou ninguém, Darwin não publicou. Ele escreveu cartas para a Sociedade Linneu Britânica, outras foi parte também do Museu de História Natural de Londres, mas Darwin não tem publicação, como dizer, por Lattes, na revista, que a revista na época praticamente não existia, e não tem nada do que é considerado para ser um cientista. Não. Que é coisa que o pessoal considera hoje, atualmente. Então, mas o Darwin, a importância dele, ele estudou e escreveu um livro sobre a evolução humana. Ele escreveu muito, ele fez muito trabalho, mas o Darwin não estava publicando em revista. Logo não seria. Não orientou ninguém, pós-graduação, nível de mestrado, doutorado, não fez esse tipo de orientação. Ele estudou muito, o trabalho dele na época, a ciência era bem diferente. E se a gente pensa, mudando o Darwin para o Einstein também, ele publicou quase nada, praticamente. Ele foi livros que ele fez, na verdade não publicou, ele fez, foi livro, estudou teoria da relatividade e outros temas relacionados à física, à astronomia, teoricamente, se aplica à astronomia, no campo da matemática, no campo de energia e tudo, essa parte ele era forte, mas o Einstein não orientou ninguém. Enquanto o Darwin só escreveu muito livro, o Einstein nem escreveu tanto. Ele só teve um orientador, orientou uma pessoa, um doutorando, mas parou na metade da orientação. Porque, segundo, não sei, Boas Más Língua fala que o cara não aguentou convivência com Einstein. Então, dentro da ciência, esses dois não seriam cientistas. E aí você vê muita gente, e aí onde eu falo, tem um currículo enorme, não sabe, às vezes, aplicar aquilo ali, tem habilidades, mas não tem o quê? Competência. A gente vê isso em todos, vamos pegar em todos os campos, mas na ciência. E para ficar bem claro aqui, que eu gosto de fazer, como eu falei, gosto de fazer essas situações, eu vou fazer uma comparação com Carteira Nacional de Habilitação, CNH. Você tem uma habilitação, claro, independente, não vou aqui na questão de comprar, mas você passou numa autoescola, fez lá a prova no Detran, isso não te confere, não dá o direito, dá o direito de você pilotar, mas não diz que você tem competência. Quando você vê essa competência no trânsito, o cara não sabe. Ele, nem os códigos, a regra básica de trânsito, ele sabe. Ele não sabe que tem ultrapassagem, que ele tem que ultrapassar. No nosso caso, ultrapassa pelo lado, não é pela esquerda, não pela direita. Ele ultrapassa pela direita. Ele tem que usar cinto de segurança, ele não sabe. Ele tem que andar dentro das BR brasileiras, não só BR, de municipais, a BR, nas rodovias. Ele tem que andar com o farol baixo ligado. Ele tem que sempre andar, observar a quantidade de combustível no veículo. Se o veículo parar por falta de combustível, é uma inflação grave. Ele tem que estar com o step sempre calibrado e tem que saber ter a ferramenta, e se der um pano, no caso, estourar um pneu, qualquer coisa, furar, ele tem que ter um triângulo ali para avisar os outros motoristas, outros condutores, deixar numa distância do seu veículo para poder fazer a troca. Tem que saber fazer essa troca. Você pega a maioria dos condutores de veículo no Brasil não sabe fazer isso. Não sabe. Ele tem que saber que quando ele vai mudar para fazer a ultrapassagem, não é só ligar a seta, né? Ele vai passar pela esquerda, ele não pode só ligar a seta e entrar. Ele tem que esperar o trânsito estar livre. Não, ele vai colidir com os outros veículos.
Ele tem, então, e não sabe isso. Então, por que eu estou trazendo essas informações? Habilidade não é nenhum sinônimo de competência. Competência é competência. Você tem, é tanto que para o ensino básico, vocês não sabem, só existe 10 competências. Habilidade só dentro da ciência, só dentro da biologia tem centenas. Pega lá que tem. Isso é público hoje, você baixa. Quando eu vou fazer meus planos de aula, plano de curso, primeiro plano de curso, depois plano de aulas, eu tenho que seguir isso. Não vou chegar lá sem saber o que eu vou fazer. Claro que não, na prática já vai dominar, mas não chego lá sem por acaso. E outra coisa, não é só abrir um livro e copiar nada do livro, não. Eu faço uma sequência didática que isso é antigo. Isso aí é um procedimento muito atual. Então, só dizendo para vocês que esses dois grandes cientistas, eles não seriam ciências no Brasil dentro do entendimento. E quando vocês vêem o cara lá chegando, arrotando, quando o pessoal fala, é praxe, dizer, olha, fulano tem esse título, esse, o currículo dele é esse. Ok, tudo bem. Agora vamos ver o que ele sabe fazer. Vamos saber, vamos entender se ele, no caso, para mediar conhecimento, ele tem capacidade. Se ele tem competência, que isso é o que acontece. Publicou em tal revista, isso não é sinônimo de dizer que é bom. Fique bem claro para todos vocês. Então, peço aqui para você assinar o canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo, até para esse canal aumentar. E eu acho que é isso. Perguntas, meu contato está aqui na descrição do vídeo, sempre aqui na descrição desse vídeo. Fique à vontade, pergunte à vontade, questione à vontade, aponte as falhas que eu cometi aqui no vídeo. Eu gosto de saber sobre isso, tá? E até o nosso próximo vídeo.